Muito bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos felizes mais uma vez de estarmos aqui nesta manhã de domingo, podendo celebrar a escola bíblica. Lembrando que nós estamos na revista Passo a Passo, número 3. E nós vamos para a segunda lição, que o título dessa lição é o fruto do Espírito. Amém? Mas antes de nós irmos propriamente para a nossa lição, vamos estar orando, agradecendo a Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus, por esta rica oportunidade de mais uma vez, Senhor, de estarmos aqui na Tua presença para aprendermos mais acerca da Tua palavra, do fruto do Espírito, Senhor. Por isso te pedimos, Pai, nos conduza através do Teu Espírito Santo, produza em nós o fruto necessário em nossas vidas, Pai, e que nós possamos, ó Pai, verdadeiramente crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Louvado seja Deus. Amém? Então, amados, nós vamos trabalhar com o nosso texto básico. E o nosso texto básico está lá em Gálatas, no capítulo 5, do versículo 22 ao versículo 26, onde nós vamos estar meditando. E nós temos um versículo também em toda a lição, como é de praxe, de nós decorarmos, amém? E isso está lá em Gálatas 5, 25, que diz assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, amém? Nosso versículo para decorar, vamos lá repetir, Gálatas 5, 25, diz assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Nosso texto básico, Gálatas 5, do 22 ao 26, sempre é bom lembrar para você deixar aí deixar a sua Bíblia aberta, também deixar um caderno, um lápis, uma caneta para você fazer suas anotações, tá bom? Mas diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo já crucificaram a sua carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, que é o nosso versículo para decorar. E não deixemos de não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns aos outros. Amém? Então nós vamos estar meditando o nosso estudo está baseado nesse texto de Gálatas 5, do 22 ao 26, que nós vamos falar acerca do fruto do Espírito. Então a nossa introdução, ela deve-se aí, né? Então deve-se notar, de início do texto, que nos serve de base, não fala de frutos, mas de fruto no singular. Ou seja, nós lemos aqui vários sinônimos do fruto do Espírito, né? Vamos lá, Gálatas 5, 22, vamos lá, diz assim: mas o fruto do Espírito não é os frutos do Espírito, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então podemos, assim, de uma forma bem simples, podemos comparar com uma mexerica. Se eu pegar um gomo da mexerica, o gomo da mexerica é a mexerica? Não é, mas é um gomo da mexerica. Ou seja, a mexerica por inteira, né? Quando você abre ela é composta de vários gomos. Então podemos falar que cada um fruto, né? O amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, é o que? São um gomo do Espírito, que formam o que? O fruto do Espírito. Amém? Então, não se fala os frutos do Espírito. Quando nós falamos das obras da carne, sim, as obras da carne são várias. Mas o fruto do Espírito, ele é um só que se manifesta em várias esferas. Tá bom? Então nós temos aí
o nome dado ao fruto do Espírito. Amém? Nós temos aí os nomes que diz assim, é como uma árvore. Uma árvore não tem que se esforçar para produzir fruto. É natural dela, assim é o Espírito. Produzir fruto é o próprio Espírito Santo, e o crente que anda no Espírito vai produzir o fruto, e o Espírito nele produz o seu fruto. Ou seja, a palavra de Deus fala que o fruto do Espírito, para nós podermos entender, é o seguinte, que nós devemos andar em quê? No Espírito. Então, nós como cristãos, nós temos que andar no Espírito, nós temos que nos inclinar para as coisas do Espírito, porque através de nós andarmos no Espírito, o Espírito Santo vai produzir em nós o quê? O fruto. Assim como uma árvore, ela não esforça para dar o seu fruto, mas ela dá o seu fruto de forma natural, assim deve ser nós como cristãos. Devemos produzir esses frutos de uma forma o quê? Natural. Como é que eu vou produzir esses frutos de uma forma natural? Andando no Espírito. Nós precisamos lembrar que o homem que não teme a Deus, o homem que não conhece a Deus, que não anda com Deus, lá no livro de Isaías fala que assim como as ondas do mar produz lama e lodo, assim é o homem natural que anda longe do Senhor. Ou seja, para um homem que não teme ao Senhor produzir as obras das trevas, as obras da carne, ele não precisa de nenhum esforço, porque é uma coisa natural. E nós, como filhos de Deus, a partir do momento que nós andamos no Espírito, o que? Esses frutos vão se manifestando o que? Naturalmente na nossa vida. Então é por isso que não existe uma vida cristã sem ser uma vida com o Espírito Santo, sem ter um relacionamento com o Espírito Santo. Amém? A palavra do Senhor também, nos nomes, nos diz aí que o fruto da luz, né? Então nós temos o fruto, os nomes, fruto do Espírito e os frutos da luz, que está lá em Efésios, no capítulo 5, versículo 9, que diz assim, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Então, um dos nomes do fruto do Espírito é fruto da luz. Temos também um terceiro nome, que é o novo homem. Isso está lá no livro de Colossenses, no capítulo 3. Amém? Diz assim, Colossenses capítulo 3, versículo 10. E vos revestisse do novo homem, que se refaz para pleno conhecimento, e segundo a imagem daquele que o criou. Ou seja, este fruto só é possível aparecer através do novo homem, mas é sempre o Espírito que irá produzi-la. Geralmente achamos que existem 9 frutos do Espírito, mas o único fruto do Espírito é que é dividido em várias partes. Amém? Lembra lá o exemplo da mexerica? Amém? Então, amados, nós precisamos ter o quê? A consciência total e plena que nós em nós mesmos não conseguimos produzir bem algum. Mas se nós andarmos no Espírito, e se o Espírito de Deus habitar em nós, e nós andarmos com o Espírito Santo, é o Espírito que vai produzir todos esse fruto na nossa vida. Amém? Então nós não temos 9 frutos do Espírito, nós temos um único fruto do Espírito que manifesta em 9 partes aí. Amém? Então vamos enumerar cada uma parte desse fruto em nome do Senhor Jesus. Então nós vamos enumerar aí a segunda enumeração, né? Nós temos o primeiro. Qual é o primeiro? O primeiro e mais importante dos frutos. Do fruto, né? Até nós mesmos, às vezes, por vício de linguagem, fala frutos, né? Mas está errado. É o fruto. Então, qual a primeira parte aí do fruto? É o amor. E esta é a principal virtude. Olha lá o que diz lá 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Agora, pois, permaneçam o quê? A fé, a esperança e o amor. Estes 3, porém, o maior destes é o amor.
Então nós precisamos desse fruto, por quê? Porque ele é o maior de todos. Ele provém da onde? Do próprio Deus, é o amor ágape. Não é o amor eros, não é o amor adelphos, amém? Não é o amor filéu, né? De filos. Não é. O amor ágape é o amor que procede de Deus. Então ele provém do próprio Deus. Todas as outras virtudes, o fruto do Espírito, são dependentes dele. Ou seja, todo fruto do Espírito depende do quê? Do amor. Porque tudo está ligado, que lembra, se nós, o livro aqui de 1 Coríntios capítulo 13, vai falar que ainda que eu dei o meu corpo para ser queimado, ainda que eu profetize, ainda que eu conheça a língua ainda que eu fale a língua dos anjos, ainda que eu conheça todos os mistérios, mas se eu não tiver amor, de nada seria. Ou seja, a base e o principal de tudo naquilo que nós vamos fazer precisa ter o amor. Por quê? Porque o amor provém de Deus e é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Amém? Na vida do crente, na nossa vida do cristão, tudo provém do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo não é algo opcional na nossa vida. É algo essencial e é Ele que testifica que somos do Senhor e é Ele que vai produzir em nós e vai manifestar o fruto do Espírito. Então, o amor provém de Deus e é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Temos também o segundo aí, que é a alegria. Alguém disse que alegria é a paz saltando. Todos conhecemos o que é alegria, o que ela nos vem da presença do Senhor e nos dá força. Nós precisamos entender claramente o quê? Que a alegria não é um sentimento. A alegria é fruto do Espírito. Vamos lá para Abacuque, quando Abacuque fala ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide venha a ser estéril, ainda que falta ovelhas no curral, ainda que falta boi nos pastos, todavia eu me alegrarei no Senhor que fez os céus e a terra. Então, a alegria, irmãos, é produzida pelo Espírito Santo e não quer dizer que eu esteja vivendo alguma coisa boa na minha vida, ou seja, o profeta Abacuque estava vendo a desolação, a tristeza que estava, e ele fala isso, mediante todo aquele olhar caótico, e ele fala, mas todavia me alegrarei no Senhor que fez os céus e a terra. Ou seja, a alegria do Espírito, a alegria não é sentimento, a alegria é algo que vem de Deus independente das nossas circunstâncias, ainda que tudo ao nosso redor esteja caindo, mas a nossa alegria não depende do que? Das circunstâncias que estão à nossa volta, das coisas que acontecem na nossa vida, porque a nossa alegria depende do que? De Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A paz é a alegria descansando em repouso. É a sensação de ausência de culpa ou de condenação. Amém? Então o que é paz? Paz é o quê? É a sensação de ausência de culpa ou de condenação. É por isso que nós temos paz com Deus. Através do Espírito Santo de Deus, nós somos reconciliados e Ele nos dá o Espírito Santo que habita em nós e Ele nos dá o que? Paz com Deus. Por isso que nós vamos entender, portanto, já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Se você é um crente, se você é um cristão que ama a Deus, que nasceu de novo, você não pode ficar mais olhando para o passado e sentindo acusado ou peso pelo passado, porque agora você é livre. Livre do quê? De toda condenação, livre de toda culpa, porque agora o que acontece? O Senhor nos fez novas todas as coisas. Então nós temos que nos livrar do passado, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, em nome de Jesus, nós que trabalhamos com aconselhamento pastoral, infelizmente, muitos cristãos
que amam a Deus, que são sinceros na sua fé, ainda precisam ser libertos dos erros do passado, da acusação do inimigo, porque se o inimigo não tem nada de novo para te acusar hoje, ele vai trazer as coisas do passado sobre a sua vida. Então é importante de ter a mente de Cristo, entender o perdão da cruz do Senhor, né? Então, naquilo que compete a mim, eu já perdoei, já restituí aquele quem eu precisava restituir, e aquilo que estava no tocante a eu fazer, eu fiz. Agora eu preciso receber o perdão de Deus e amar a Deus e caminhar nessa novidade de vida e ter paz com Deus. Ou seja, longanimidade, que é o nosso quarto item aí, ou paciência. É uma das qualidades exercidas na tribulação. Amém? Ou seja, longanimidade, ou seja, paciência, que é uma qualidade que é exercida onde? Em tribulação. E é algo que nós como cristão precisamos crer no Senhor sobre todas as coisas, que Ele está no controle de todas as coisas, independente das situações que nós estamos vivendo, situações adversas. É ter a paciência, sabe por quê? Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. O deserto não é um lugar para nós morrermos, mas é um lugar de nós conhecermos a graça do Senhor, os milagres do Senhor, e pode ter certeza que no final do deserto, os anjos do Senhor vão estar a postos para nos servir. Então, nós precisamos ter fé, amor, que Deus está cuidando de nós. Ser paciente na tribulação, porque na tribulação, a tribulação produz o quê? Paciência. A paciência produz perseverança. E nós vamos perseverar até o fim, em nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque sabemos que no final nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou em todas estas coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós temos aí também a bondade, que é o quinto item da nossa enumeração aí. E nós podemos ler isso lá em Efésios, capítulo 5, versículo 9, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Então o quinto item aí é bondade. Temos também aí Colossenses capítulo 3, versículo 12, que diz da seguinte forma: revesti-vos, pois, eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, ou de bondade, né? De ternos afetos de misericórdia e bondade, humildade, mansidão e longanimidade. Então o quinto item nosso aí é bondade. O que vem ser bondade? É uma qualidade que temos que obter de quem? Do próprio Deus. É de Deus que nós obtemos o próprio... a qualidade que nós obtemos do próprio Deus, né? É o próprio Deus que comunica a bondade conosco. Porque Deus é bom, porque só Deus é bom, né? E o tempo todo Deus é bom. Podemos ter o privilégio de ser chamados de bom. Então, porque é um atributo que nós buscamos em Deus e só podemos obter de Deus. E aí, porque só Deus é bom, amém? Só Deus, Ele é bom. Mas aí, quando nós obtemos essa bondade de Deus na nossa vida, aí nós podemos ter o privilégio do quê? De sermos chamados de bons. Isso está lá em Atos, no capítulo 11, versículo 24. Olha o que diz essa passagem bíblica. Porque este homem era cheio de quem? Do Espírito Santo e de fé. Ou seja, é o Espírito Santo que vai produzir tudo isso em nós. E muita gente se uniu. E muita gente se uniu ao Senhor, porque este homem era bom, cheio do Espírito Santo, cheio de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Ou seja, através de Deus obtemos a bondade, e essa bondade o Espírito Santo de Deus produz em nós e as pessoas vão ver. Mas por que as pessoas vão ver? Porque o Espírito de Deus está em nós. Amém? Nosso sexto item, benignidade, é a qualidade de quem pratica o bem. Ou seja, nós fomos chamados, nós somos salvos
né, mediante a fé em Cristo Jesus. Isso não vem de mim, não vem de você, não vem por obras, mas vem de Deus. Mas algo que nós precisamos entender, que nós não somos salvos por conta de boas obras, mas nós fomos salvos para praticar boas obras. A nossa vida, ela é acompanhada do quê? De práticas que são boas. Ou o que é benignidade? A qualidade de quem pratica o bem. Ou seja, a Bíblia vai mais além disso. A Bíblia nos diz da seguinte maneira: aquele que sabe que deve praticar o bem e não o faz, peca. Ou seja, omissão é pecado. Nós não podemos cair nesse erro quando eu passo a pensar, não vou fazer nada, deixo passar isso em branco. Ou seja, se é um bem que eu tenho que fazer e eu não faço, eu estou pecando por não ter feito o bem. Então nós temos a qualidade de praticar o bem. Nosso sétimo item aí é fidelidade, né? Ou fé, ou lealdade. É a capacidade que uma pessoa tem de se conservar fiel, não trair. Temos também o nosso oitavo item aí, que é mansidão. O que é mansidão? Não é moleza, tá, amados? Ser manso é diferente de ser mole. Não tem nada a ver com moleza. É a capacidade de aceitar a disciplina de Deus para com os homens e viver sem exasperar, sem se irritar. Ou seja, talvez essa é uma característica que mais nós, como cristãos desse presente século da igreja contemporânea, precisamos ter. Mais uma vez, nós que trabalhamos com aconselhamento de pessoas, a nossa maior dificuldade hoje é corrigir alguém na casa do Senhor. Por quê? Porque quando você vai corrigir, a pessoa já se arma, já se fecha em defesa. Então, o que é mansidão? É a capacidade de aceitar o quê? A disciplina de Deus. Para com os homens, sem viver o quê? Sem exasperar, sem se irritar. É aceitar a correção, é aceitar a disciplina. Lembra lá uma pregação que o Iago trouxe no Arena? Ovelha boa não berra. Ovelha boa, então quando você é disciplinado, você tem que olhar por um olhar de amor, que você está sendo amado, você está sendo corrigido porque Deus te ama, porque a liderança te ama. Então todas as vezes que a liderança falar algo para você, não é para o seu mal, é para o seu bem. Hoje eu olho para trás e vejo assim, quando eu era adolescente, meu Deus do céu, né? A imaturidade nossa, que a gente acha que quando o pastor vai falar algo para nós, ele quer tirar o doce da nossa boca, quer tirar a nossa alegria, ou a gente tem muitas ideias mirabolantes e a gente nós queremos colocar todas essas ideias em prática, aí ele vem, não, mas não é assim, vai com calma, e a gente fala, não, ele não está entendendo o que está... E hoje, assim, a gente vive isso, né? Então, infelizmente, às vezes a nossa falta de maturidade não entende o que às vezes que a liderança está nos corrigindo, é para o nosso bem. Muitas coisas que a gente não entende hoje, mas amanhã nós vamos entender. E tem o quê? Um espírito manso. E nós precisamos muito buscar essa mansidão de Deus, em nome do Senhor Jesus. Tem aí o nosso nono item, que é o domínio próprio. Embora seja a pessoa quem se domina, mas essa capacidade de dominar, ela vem de quem? Vem do Espírito de Deus. A pessoa fica capacitada a colocar limites em si mesma. Aqui temos que considerar o texto de Gálatas 5, do 22 ao 26. Considerar o quê? Claro que eu preciso ter domínio próprio, eu como pessoa, eu preciso me dominar. Mas essa capacidade de domínio próprio, ela vem por onde? Ela vem pelo Espírito Santo de Deus. Ao ponto daquilo que eu não posso fazer, é o Espírito Santo de Deus que produz em mim. Então nós precisamos nos submeter ao Espírito Santo de Deus e nos colocar o quê? Na dependência do Espírito Santo do Senhor. Então muitas vezes a gente usa certas desculpas para pecar e fala, mas a carne é fraca.
Mas se a carne está sujeita ao Espírito de Deus, e se você andar segundo o Espírito de Deus, você não vai cogitar as coisas da carne, mas sim do Espírito. Pegou aí? É isso que acontece. Então, quando nós inclinamos muito para a carne, é porque nós estamos andando segundo a nossa vaidade de pensamento, segundo os desejos do nosso coração, e não segundo aquilo que é do Espírito Santo. Então, nós precisamos viver segundo as inclinações do Espírito Santo. Por quê? Porque aí nós teremos o que? Domínio próprio. Aí nós vamos vencer as paixões da carne, vencer todo o mal que nos rodeia. Pelo quê? Porque o Espírito Santo de Deus é que governa o nosso domínio. Amém? É o Espírito Santo de Deus que tem domínio sobre a nossa vida, sobre o nosso corpo, sobre a nossa carne. Tem o nosso 10º item aí, que diz assim, que também é justiça. E isso está lá em Efésios 5:9, que diz: porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça. Então, ou seja, justiça, que é fruto do Espírito. Amém? É a capacidade de reconhecer e estabelecer o direito de cada um. Esta virtude está relacionada com a justiça que recebemos do Senhor. Ou seja, a nossa justiça não é a justiça humana, mas é a justiça de Deus, que provém de Deus. Porque a justiça do homem para Deus não passa de um trapo de imundícia. Então vivermos o quê? A justiça de Deus, segundo o Espírito Santo. Nós temos aí também, acabamos de ler em Efésios 5:9, porque o fruto da luz consiste em bondade, justiça e verdade. O que falamos deve ser a expressão da verdade. Quem age em verdade aproxima-se do caráter de Deus. Ou seja, nosso Deus é um Deus de verdade, não é um Deus de mentira. O pai da mentira é o diabo. Então, nos nossos lábios, no lábio do cristão, nós temos que falar sempre a verdade. Sempre andemos na verdade. Por quê? Porque a mentira, ela vem do diabo, porque o pai da mentira é o diabo. O que nós precisamos colocar em mente é que a verdade, para ser verdade, ela precisa ser total, não parcial, porque uma verdade parcial não é uma verdade absoluta. Então, logo, ela não é verdade. Amém? Muitas vezes as pessoas sentam na nossa sala para confessar o pecado e ela fala assim: vim confessar porque eu roubei uma corda. Aí você fala: não, amém, né? Roubou. Que bom que você está confessando e tal. Só que aí você, fala assim: mas e aí? Mas o que tinha nessa corda? Aí ele fala: no final da corda tinha uma vaca, tinha um boi. Então muitas vezes a gente confessa metade de pecado. Confessa só a corda, não confessa o boi, que está no final da corda. Então, para que nós possamos ser livres, de fato, nós precisamos falar toda a verdade, em nome do Senhor Jesus. Temos também aí termos de afeto e misericórdia, que é o nosso 12º item. Termos de afeto e de misericórdia. Isso está lá no livro de Colossenses capítulo 3, versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, e ternos de afeto, de misericórdia. Ou seja, nós somos um povo afetuoso. Nós precisamos, além de ser bondoso, o quê? Afetos o quê? De amor. Afetos do quê? De misericórdia. A palavra misericórdia significa coração terno, ou o que se compadece. Ou quando nós falamos assim: Deus tenha misericórdia de nós, o que isso quer dizer, né? Lembra da aula passada que eu falei lá das dissensões que não tem o mesmo coração, que vem da palavra córdia? A palavra misericórdia, vem do que? De coração. Quando eu peço misericórdia, eu estou tirando a miséria do meu coração. Quando eu peço misericórdia para Deus, Ele está tirando a miséria do meu coração. Então nós precisamos ser um povo mais misericordioso, mais afetuoso. Porque se nós, como povo de Deus, fomos chamados para manifestar a graça e a misericórdia de Deus, o que o Senhor diz?
que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos, porque a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Então nós precisamos o quê? Sermos misericordiosos, precisamos ser termos do quê? De afeto, de misericórdia. E nós estamos vivendo dias muito difíceis, porque a palavra do Senhor fala que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Hoje, muitos de nós, como igreja, estamos sem afeto, sem misericórdia das pessoas. Nós temos que olhar para as pessoas que estão lá fora, que elas precisam de salvação. Elas precisam conhecer a Jesus. E quem é que vai poder fazer isso? Nós. Agora, se nós somos insensíveis à dor e ao perdido, nós estamos mais doentes que os próprios perdidos. O humilde, né, é o nosso 13º item, que está aí em Gálatas, Colossenses 3, versículo 12, que diz assim a palavra do Senhor, né? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos, amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, longanimidade. Amém? Ou seja, a humildade tem que fazer parte da nossa vida. E nós não podemos misturar, confundir humildade com espírito de autocomiseração. Porque muitas vezes a gente vai elogiar uma pessoa naquilo que ela é boa, naquilo que ela faz com excelência. Aí ela fala assim, ai, quem sou eu? Não sou digno desse elogio, não sou digno disso. Não, irmão, isso é espírito de autocomiseração. Humildade não é pensar menos de você, é pensar menos em você. Humildade, mais uma vez, não é pensar menos de você. Ai, quem sou eu? Eu não sou ninguém. Ai, eu não tenho capacidade. Ai, eu sou isso. Não, é pensar menos, não é pensar menos de você. É você pensar menos em você. Ou seja, aquilo que eu faço, e com certeza, aquilo que você é bom, não é errado você falar, olha, eu sei fazer isso. Eu sou bom nisso que eu faço. Isso não é falta de humildade. Isso não é falta de humildade, isso é saber quem você é, saber as qualidades que você tem. Agora, e isso você faz o quê? Você pega essa qualidade que você tem e você produz, faz o quê? Você multiplica essa qualidade. Por quê? Porque você está pensando menos em você. Então você ensina, você passa isso para frente em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. Então, o que é humildade? Humildade não é pensar menos de você. Isso é espírito de autocomiseração. É pensar menos em você. Nós temos aí o nosso 14º item da nossa enumeração, que é o perdão, que está aí em Colossenses 3:13, que diz assim, suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Amém? Então aqui, como é que fica aquela história? Quem perdoa é só Deus. Não, o perdão é uma da característica do fruto do Espírito. Então nós temos a capacidade de perdoar. Por quê? Somente podemos perdoar pelo Espírito Santo de Deus. E nós precisamos o quê? Perdoar uns aos outros mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro, em nome de Jesus não vai falar, não vai reclamar do outro para o outro. Reclama o quê? O que a palavra do Senhor lá em Mateus fala? Que se você for entregar o seu dízimo, olha como essa questão de perdão, ela é fundamental. Quando o Senhor fala lá em Mateus, que quando você vai dizimar ou vai ofertar na casa do Senhor, se você lembrar que você tem alguma dívida com alguém, o que você deve fazer? Você deve o quê? Não ofertar. Você deve primeiro ir lá consertar com o teu irmão e depois ofertar. Como isso é importante. Então, vamos parar para pensar aqui, se Deus não aceita nem o nosso dinheiro quando nós estamos brigados e quando a gente quando nós estamos brigados e não estamos em paz com o nosso irmão, quem dirá o nosso louvor? Então, viu como é importante ter um coração limpo?
E uma coisa que nós precisamos entender, o perdão não é para quem merece, o perdão é para quem não merece. Porque nós não merecíamos ser perdoados pelo Senhor, mas o Senhor nos perdoou. Então, algo que nós temos que refletir no nosso caráter é perdoar. Ah, mas ele não merece. É por isso mesmo que nós temos que perdoar, porque ele não merece. E assim como Jesus fez por nós, nós não merecíamos o perdão de Deus, mas ele nos amou. Por quê? Porque o amor cobre multidão de pecados. E nós temos que olhar para o nosso irmão, não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Vamos supor, igual se nós formos pregar lá no presídio, como é que nós vamos pregar para um homem? Como é que nós vamos pregar o evangelho para um homem que matou, que roubou, que estrupou, que fez isso? Como é que nós vamos pregar? Porque Jesus morreu por ele. Então eu não posso olhar para aquilo que ele fez, eu tenho que olhar para aquilo que Jesus fez. E aí falar do amor de Deus para que ele possa chegar ao arrependimento de Deus. Amém? Então nós temos que andarmos em perdão. Perdão, mais uma vez, ela é uma da características do fruto do Espírito e nós temos que liberar em nome de Jesus. Amém? E quais são os resultados desse perdão? Você já imaginou os resultados para quem vive com tais virtudes? Vejamos um dos poucos resultados de ter uma vida de fruto do Espírito. Nós vamos ter o nosso primeiro item, o quê? Uma vida feliz. É impossível ser infeliz quem ama, né? Quem ama é impossível ser infeliz, né? Então é impossível ser infeliz quem ama. Quem ama é alegre, tem paz. Só por 3 virtudes pode-se ver que tal pessoa é feliz. Só por essas 3 virtudes se vê que essa pessoa pode ser feliz. Você quer ser feliz? Isso depende somente de você andar aonde? No Espírito e produzir o seu fruto, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Segundo resultado que nos dá é uma vida vitoriosa. Você vai viver vencendo o pecado. Já não sou mais escravo do medo, já não sou mais escravo do pecado, porque Cristo nos libertou, porque eu tenho domínio sobre a minha vida, eu tenho domínio sobre a minha carne, porque eu ando segundo o Espírito, e aquele que anda no Espírito jamais satisfará as coisas da carne. Se nós estamos no Espírito, logo andemos no Espírito e o quê? E nós produziremos o quê? Vida com Deus, para a glória do Senhor, iremos produzir fruto do Espírito. Então nós vamos vencer o quê? O pecado, vamos vencer a carne, vamos vencer as paixões, as concupiscências dos olhos, da soberba da vida, em nome do Senhor Jesus. Nós estaremos acima da lei, porque quem pratica essas coisas, né, do fruto do Espírito, não está na lei, mas está acima da lei, porque o cumprimento da lei é o amor de Deus, o amor a Deus e aos homens. Você terá uma vida realmente vitoriosa. Quer ter uma vida de vitória, de paz com Deus, de alegria? Tenha uma vida no Espírito e deixa que o Espírito de Deus produza o fruto do Espírito na sua vida. Você tem o quê? Liberdade. Amém? Você viverá em liberdade, sentirá isso e não estará preso às obras da carne, mas terá total liberdade em Deus no seu espírito. Você terá também o que? Vida. Que vida é essa? Quem tem o fruto do Espírito tem a vida e não tem a morte. Isso está lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 10, que diz assim: se porém Cristo está em vós, Cristo está em você, o corpo, na verdade, está morto por conta do pecado, mas o Espírito é vida e é por causa da justiça. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, como produzir o fruto do Espírito? O fruto não é seu, o fruto não é meu, o fruto não é da igreja, o fruto não é da religião, mas o fruto, o que acontece? Ele é de quem? Ele vem do Espírito Santo. Portanto, não adianta fazer esforço para produzir estes frutos, para produzir o fruto. Assim como quando se planta uma árvore, deve-se dar-lhe o quê? Condições para o seu desenvolvimento, até que produza os seus frutos. Assim é a vida cristã.
Deve-se dar liberdade ao Espírito e ele, através de você, vai produzir o seu fruto. Primeiro, ande no Espírito. É o requisito, o que? Básico para sintonizar com Deus. Qual é o requisito básico para sintonizar com Deus? É estar no Espírito. Amém? Olha o que diz a palavra do Senhor. Ela é muito rica e ela nos fala, aqui em Gálatas 5:16, da seguinte forma: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Ou seja, andar no Espírito não é uma opção, é um mandamento. O que nós temos que andar no Espírito, não há como andar fora disso, porque sem o Espírito Santo não tem vida com Deus, não tem vida cristã, e é somente através do Espírito Santo de Deus que nós podemos nos conectar a Ele. Nós temos que mortificar os feitos do corpo. Isso está lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 13. Se, porém, Cristo está em vós, Cristo está em mim, Cristo está em você, o corpo, na verdade, está morto por conta do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Não se faz isso com penitência ou com abstinências diversas, mas por uma entrega completa a Jesus pelo Espírito. Ou seja, se joga de cabeça em Cristo Jesus, se joga de cabeça no Espírito Santo. Amém? Porque não adianta, não é por penitência, não é por abstinência diversa, mas é o quê? Por uma entrega. Entrega todo o teu ser, entrega todo o teu coração, toda a tua mente, toda a tua alma, toda a tua força. Se entrega todo o teu ser para o Senhor, sem reservas. Amém? Compreendendo a vontade do Senhor. Isso está lá em lá em Efésios 5, 17 e 18. Por esta razão, vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade de Deus. E não vos embriaguei com vinho, qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então, o que nós precisamos fazer? Não podemos nos tornar insensatos. O que é insensato? Insensível. Mas nós temos que procurar compreender qual é a vontade do Senhor, ou seja, gastar tempo com Deus. Na verdade, não é gastar tempo com Deus, é investir tempo com Deus. Amém? Não só para conhecê-lo intelectualmente, muitos de nós, principalmente aqueles que gostam de estudar, querem conhecer Deus intelectualmente, né? Mas não é só no intelecto, mas é na prática. E o Senhor fala, não sejam apenas ouvintes, mas praticantes da sua palavra. Não apenas conhecê-lo intelectualmente, mas para a prática. Para isso deve ser oferecido em sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que deve ser o quê? A nossa mente renovada. Isso nos fala lá de Romanos 12, 1, 2, que diz assim: amados irmãos, oferecei vossos corpos como sacrifício santo e agradável a Deus, qual é o vosso culto racional. Ou seja, o nosso culto é racional, não é irracional. Então nós temos que oferecer o nosso corpo como sacrifício santo e agradável a Deus, qual é o nosso culto racional. Quem disse que Deus só está preocupado com o seu coração? É com o culto, é com o corpo, que tem que ser o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, ao qual nós prestamos o culto racional. E agora nós vamos para a parte interna. E não vos conformeis com as coisas desse mundo, mas transformar-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar seja qual boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Fazendo o quê? Enchendo-se do Espírito Santo. Efésios 5,18, e não vos embriaguei com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Amém? Deixe-o transbordar em sua vida, assim você produzirá o fruto. Precisa ser o quê? Um vaso transbordante do Espírito Santo, cheio de óleo. Habitando em vós o que é a palavra de Cristo. Isso está lá em Colossenses 3,16, isso é muito fundamental. Eu tinha um professor no seminário que ele falava o quanto que eu tenho da palavra de Deus
dentro de mim é o quanto que eu tenho Deus em mim. Então, se você não tem nada da palavra de Deus, talvez você não tenha nada de Deus dentro de você. Por quê? O salmista Davi, ele falou o quê? A tua palavra eu guardei no meu coração para não pecar contra ti. E olha o que diz Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. O que deve habitar em mim? O que deve habitar em você? O que deve habitar em nós, igreja? O quê? Ricamente a palavra de Cristo. Instruir-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Amém? Então é habitando em vós ricamente a palavra do Senhor. Então, como produzir o fruto do Espírito? Andando no Espírito, mortificando os feitos do corpo, compreendendo a vontade do Senhor, se enchendo do Espírito Santo e habitando em você ricamente a palavra de Deus. Qual é a conclusão? Cada crente tem o direito de ter uma vida feliz e realizada, mesmo que aconteçam às vezes reveses nas nossas vidas. Ela deve se produzir o fruto do Espírito. E lembre-se do que Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, nós temos que ser felizes e realizado, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Independente das situações, a alegria é um fruto do Espírito, mesmo que aconteça algumas coisas que saem do nosso controle, alguns reveses da nossa vida, algumas coisas que fogem, até mesmo no meio de uma doença. Nós temos que nos alegrar no Senhor, porque nós vamos passar por aflições, mas Deus venceu o mundo. A aplicação, vamos trazer aplicação para a nossa vida. Faça um teste para você, aí, né? Faça um teste agora, vamos fazer um teste, eu e você e eu, amém? Faça um teste para você, para ver se você está cheio do Espírito Santo e se produz o seu fruto. Você está impaciente? Você exaspera facilmente? Quando eu estava estudando essa lição, essa semana, eu confesso que eu estou naquela semana que eu estou mirando facilmente. Não sei se é por conta do que o Davi tem passado, né? Ele pegou essa doença, pegou esse vírus boca, mão e pé, então não dorme direito, fica irritado. Mas eu confesso que eu falei assim: Senhor, eu preciso estar mais no Espírito, porque eu estou muito carnal essa semana, né? Então, mas Deus é assim, Ele fala conosco, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você tem sido manso em aceitar a disciplina de Deus na sua vida ou fica revoltado com os sofrimentos e as dificuldades, hein? Isso pega, né? Quando você é disciplinado, você está cheio de argumento, você se torna igual um gato, né? Que arrupia tudo e não aceita a disciplina, irmão. Ou você fica revoltado com o sofrimento ou com as dificuldades, independente daquilo que nós estamos passando, Deus está no controle de todas as coisas. Ele é o nosso Deus e a nossa vida está na mão dele. E sabemos que no mundo vamos ter aflições, mas tem de bom ânimo. O Senhor venceu o mundo e nós vamos vencer porque Ele venceu. Amém? Faltou paz? Veja o que está errado. A paz é o juízo que julga se estamos bem com Deus ou não. Amém? Faça essas aplicações na sua vida, e deixa o Espírito Santo de Deus ministrar o seu coração. Amém? Vamos para as nossas respostas, nossas perguntas. Responda: quem pode produzir o fruto do Espírito? O homem? O velho homem ou o novo homem? Ou o Espírito Santo de Deus? Claro que é o Espírito Santo de Deus atuando no novo homem. Amém? Como se deve ser o perdão? O perdão deve ser total. O perdão tem que ser sem reservas. Eu tenho que perdoar mutuamente o meu irmão, o que lá, suportar-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de
queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai. Assim como Deus nos perdoou, assim como nós não éramos merecedores do perdão de Deus, mas Deus nos perdoou, então assim deve ser nós, assim deve ser você e eu e você. Amém? Vamos lá? Medite mais sobre o que significa mortificar o corpo pelo Espírito. Isso está lá em Romanos 8:13. Porque se vivemos segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes o feito do corpo, e certamente vivereis. Então, pega esse versículo, deixa o Espírito Santo de Deus ministrar o seu coração, medite muito sobre ele, o que significa mortificar o corpo pelo Espírito. Amém? Louvado seja Deus. Muito obrigado pela sua audiência até aqui, por você ter nos acompanhado, e louvado seja Deus. Lembrando que Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Logo mais às 9h30, às 17 horas e às 19 horas nós teremos nosso culto presencial e online. Então, faz um favor, nos ajude, nos divulgue na rede social, envie o máximo de pessoas que você puder, nos ajude a propagar o Evangelho e fazer com que pessoas conheçam a palavra do Senhor. Também, se você foi abençoado com esta aula, compartilha com seu irmão, compartilha com a sua família, compartilha com seus amigos, para que as pessoas possam conhecer a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar então e agradecer a Deus. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força, Senhor. Te agradecemos pelo esse tesouro precioso que nós temos, que é o Espírito Santo de Deus. Ministra em nós, ó Pai, e produza em nós, através do Espírito Santo, as mudanças necessárias em nossas vidas. A Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a adoração, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus, e nos vemos até a próxima, se Deus quiser. Ótima semana.